Ok, jurado, então vamos lá, retomando a questão de julgamento com instrução. Doutora Tatiana, muito bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Nós já nos conhecemos aqui mais pelos inquéritos, pelos processos, do que presencialmente. Conheço o trabalho da senhora, sei que a senhora é delegada de polícia. Roberto Praticeno tem a palavra, podem prosseguir. Obrigada, excelência. Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora Tatiana, antes de passar aqui as perguntas do Ministério Público, eu quero aproveitar a sessão pública, diante principalmente aqui do público presente, sabendo também que tem transmissão ao vivo pelo YouTube da sessão. Muitas vezes nós, na condição de servidores públicos, somos, digamos, criticados no desenvolvimento do nosso trabalho. E eu quero deixar muito público e registrado. Eu tenho 15 anos de Ministério Público, 5 anos de Tribunal do Júri de Curitiba. Foi a melhor investigação com a qual eu já tive contato. A investigação presidida pela doutora. Então, eu acho muito importante, porque realmente o serviço público, às vezes, em alguns momentos, deixa a desejar. Nós sabemos das dificuldades da Polícia Civil, do Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, mas quando nós nos deparamos com um trabalho de tamanha excelência como o da doutora, eu quero deixar registrado aqui público o meu elogio. Tá bom? Eu quero que conste em ata o que a doutora promotora falou, está gravado. Conste. Isto é argumento de autoridade que é proibido pelo Código de Processo Penal. Se referir à investigação, à autoridade investigante, como tendo feito um excelente trabalho, quando tem um relatório, tem um indiciamento, eu quero que conste em ata. Esse elogio inicial ao trabalho, embora possa até ser elogiado, mas o Código fala da proibição de utilização de argumento de autoridade. Eu quero que conste ato o elogio ao trabalho, não à pessoa, inclusive que a ata seja encaminhada ao secretário de Segurança Pública para que seja registrado na ficha funcional. Eu só quero que conste em ata que é um argumento de autoridade. O auditório não pode se manifestar desse jeito. É um argumento de excelência. Eu estou falando. Só um pouco. Eu estou falando do espírito do Código de Processo Penal brasileiro. Não dá para se referir, inclusive o artigo 155 fala que não pode nem se basear no inquérito para o juiz condenar. Então, na verdade, excelência, eu peço que conste em ata esse argumento de autoridade, que é um elogio do Ministério Público, pedindo para que oficie, para o secretário, para dar parabéns pelo trabalho. Pode ser até um bom trabalho, o trabalho do doutor, etc., mas em termos de júri e de jurados, é um argumento de autoridade capaz de contaminar a imparcialidade do júri. Obrigado, excelência. Em relação ao registro, é feita a gravação, então não tem necessidade de constar em ato. E aí, de qualquer maneira, se amanhã ou depois isso trouxer algum prejuízo para as partes, o Ministério Público e Defesa podem questionar a tempo e modo. Só antes de prosseguir, é claro que o Tribunal do Júri é um ato público, mas só peço a gentileza que só a plateia não se manifeste, porque isso de alguma maneira pode interferir aqui nos trabalhos. Então, eu não quero parecer grosseiro, autoritário, mas realmente aqui no julgamento quem fala é o juiz, promotor, advogado, defensor, e as testemunhas vão responder as perguntas. Então, só pedindo a colaboração e a gente prossegue, doutor Roberto, agora sim a gente pode prosseguir as perguntas. Aí. Doutora, quanto tempo a senhora ficou na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa? Bom, primeiramente cumprimento a todos aqui presentes, excelências, meu marido, público, jurados e em especial a Polícia Militar, que faz um trabalho ostensivo incrível. Vou registrar aqui o elogio e é o mais difícil para a nossa sociedade, a meu ver. Num segundo momento, respondendo a sua pergunta, excelência, eu estou na Delegacia de Homicídios há mais de 4 anos. Há mais de 4 anos, ótimo. Então vamos lá. Doutora, como que a senhora teve conhecimento do fato? Primeiro chamado, digamos assim. Positivo. A Delegacia de Homicídios, a Divisão de Homicídios, ela é composta por diversas delegacias. 5, e em especial 4, trabalham com homicídio. A primeira Delegacia de Homicídios, a segunda, a terceira e a quarta. A minha área, e assim eu era titular até agora, inclusive estou de passagem para uma outra perspectiva de carreira, eu era titular até agora, então, da primeira Delegacia de Homicídios, que envolve a parte centro-norte de Curitiba. Então, centro-norte primeira, sul, a quarta,
Leste a segunda e Oeste a terceira delegacia de homicídios. Neste dia, além de eu ser titular desta área, Santa Cândida, eu também estava em plantão na delegacia. Sim. Como é que funciona o plantão? 24 horas de plantão, sem descanso, no outro dia, horário comercial. Tá. Então, nós dormimos muito pouco. Quando eu fui acionada, era pela manhã, meu horário normal de trabalho, eu estava lá na delegacia, saí com a equipe de plantão, né? E também foi numa segunda viatura descaracterizada a equipe de investigação que estava então de sobreaviso aquele dia, ou seja, 2 equipes foram. Nós somos acionados em regra pelo nosso CEPOL, ao centro da Polícia Civil, que fica no COP, e quem acionou o CEPOL, por regra, é o COPOM, da Polícia Militar. A Polícia Militar já estava lá. Então, nesse dia, eu estava na delegacia por volta das 9 horas da manhã, 9h30 da manhã, acho que era, 9h30 da manhã, e nós deslocamos, então, para esse local. Qual que era a primeira notícia? A notícia era um homicídio, né? Não se falava em feminicídio, né? Hipótese não nenhuma. foi em nenhum momento, por exemplo, tratado como um latrocínio? Não. Porque o latrocínio, você não é muito... Mesmo quando é latrocínio, a DHPP também é chamada, né? Em local de homicídio, ou de suicídio, ou de morte, o encontro de cadáver, código 10, que você não sabe se é suicídio, se é homicídio, o que é, a DHPP é acionada, né, para as situações em Curitiba. Então, nós fomos lá e era um homicídio com disparos de arma de fogo. Esse foi o acionamento. Código 8, né, que é homicídio consumado no local, né, deram o QTH, QTH é o local, né, do crime, já estava morta a pessoa e fomos para lá. Tá. Nesse momento em que a doutora chega, já havia a identidade da vítima? Identificação da vítima? Quando eu estava indo na viatura, dentro da viatura caracterizada da Polícia Civil, já estava de colete ali, estava tomando ciência da informação, a imprensa, algumas pessoas da imprensa já me mandaram o vídeo do homicídio. Sim. Então, eu já recebi o vídeo do homicídio antes de eu chegar no local. Entendi. Só para deixar registrado. Sim. Então, ali eu já comecei a verificar a dinâmica básica da ponta, né, do crime, e já comecei a buscando informações, porque, sim, a identidade dela estava lá, então eu já, no trajeto eu já sabia quem era a vítima, e, por regra, a gente já começa a fazer um levantamento dos boletins de ocorrência, dos problemas da vítima, e causou estranheza até que a gente não encontrou nada em desfavor da vítima. Bom, doutora, então, para os jurados e juradas, caso queiram acompanhar um resumo do que foi a investigação, o relatório final está no movimento 46.1. Mas eu vou pedir para a doutora Tatiana agora contar para os jurados e juradas como que começou a investigação, e aí a doutora fica à vontade. Olha, essa investigação foi uma investigação bastante complexa, porque ela o tempo, quando você tem um réu preso, né, muito embora a prisão temporária, como é esse caso, seja de 30 dias, a gente sempre procura terminar em 10, para que o próprio investigado não tenha prejuízo nenhum. E vou deixar claro aqui que a investigação, ela não tem parte, a Polícia Civil não é órgão acusador, é um órgão de verdade. Então, eu, inclusive, já reconheci muitas legítimas defesas na área da investigação, deixando de indiciar, como também já tive... É difícil, mas já tive humildade, porque é difícil você ter humildade para reconhecer que você não vai resolver aquele homicídio, né? Que você tinha um suspeito, mas não se sustenta contra aquele, então pede arquivamento por falta de provas, né? Sugere, né? Eu não peço, sugiro apenas. Então, assim, esse caso, ele tem muitas nuances, muitas. Pode ser, inclusive, que eu esqueça de alguma e eu vou relembrando a doutora, para me relembrar. Eu passei centenas de homicídios nesses anos, né? E antes disso mesmo, outros homicídios, quando eu estava no interior, que a gente fazia a cobertura geral, enfim. Esse caso, como eu disse, já dentro da viatura eu já estava com a imagem que a imprensa já estava me passando, o que não é incomum, porque a DHPP, através da ASCOM, assessoria de imprensa, tem muito bom contato com a própria as redes de imprensa local, regional. Então ali nós já estávamos me questionando, olha, o que ela tinha, quais eram os antecedentes. Por regra a gente não faz esses comentários, e de fato não foi feito, né, no local. Chegando lá, era uma mulher morta,
jovem, dentro do veículo, um veículo vermelho, tinha pertences de casa, coisas pessoais, uma mudança. Sim. Depois, na sequência, a gente descobriu que ela estava de mudança para aquele endereço. Então, tinha esses pertences muito pessoais ali, painéis de fotos, escritos, enfim. Foram recolhidas no local 14 provas periciais, que depois foram periciadas, né, entre estojos e projéteis. Sim. Diversos disparos atingiram a vítima, bem como seu veículo. A senhora se recorda do calibre? .40. Tá. Depois foi confirmado, tanto no local como Sim. depois pericialmente. Também é um calibre que não é muito comum, né? E que até pouco tempo antes era de uso restrito. A Sim. partir daquele momento, pouquinho antes, já não era mais de uso Sim. restrito, né? Lembro também das filmagens e na sequência, assim que a gente chegou, como é de praxe. Desculpe se eu estou sendo repetitiva, eu posso encurtar mais, vou tentar não ser muito prolixa. Como é de praxe, imediatamente nós, junto com a equipe, a PM já tinha isolado o local de forma excelente, imediatamente nós fomos atrás das câmeras da região, não só aquelas, Sim. pegando as originais daquele local do condomínio, né? Descobrimos que a vítima recém tinha se mudado para aquele local, há 2 semanas, não lembro exatamente aqui. Lembro, inclusive, de ter falado com a síndica, de buscar essas imagens na original, e começamos junto com essa equipe, segunda equipe que foi, uma fica lá, né, buscando dados, outras informações, aguardando as perícias chegarem, todas foram, tudo normal, dentro do padrão. E começamos a buscar câmeras nas esquinas, para frente, para trás, para ver se alguma delas pegava algum outro ângulo, a fuga ou a chegada do atirador, que estava numa motocicleta de baixa cilindrada, vermelha, sem placa. Dava para ver isso nas imagens. E assim foi. Câmeras já fomos buscando, eu já fui fotografando, passando para a equipe. Não é meu serviço direto ir atrás dessas câmeras, mas eu não posso ficar ali num local olhando as pessoas sem Sim. nada para fazer, então eu integro a equipe de investigação. E quando falta algum policial, ou por férias, ou por licença, ou mesmo na época do Covid, né, que a gente trabalhou direto, eu integro a equipe sem problema nenhum. Eu costumo dizer que como delegado eu sou uma ótima escrivã. Né? Então, enfim, faço de tudo, desde BO, por muitos anos fiz, sem problema nenhum, e acho ótimo a gente poder aprender alguma coisa, sinal que a gente ainda precisa estar nesse mundo e não precisa morrer. E assim foi. Então, eu costumo, por hábito, integrar todas as etapas investigativas. Todos os autos de constatação são conferidos, todos os relatórios, e dali, enfim, na sequência, né, a equipe de investigação, que é uma dupla, então, a equipe é eu e uma dupla. Sim. Bem pequena, né? Pequena. E já começamos a buscar câmeras do trajeto. E interessante é que as câmeras, elas têm um time bem específico. Né? As pessoas de fora da investigação nem sempre compreendem a importância e a dinâmica de você buscar uma investigação, qualquer crime, em especial o crime de homicídio. Eu falo isso porque eu já trabalhei em delegacia da mulher, delegacia do adolescente infrator, delegacia de proteção à criança e adolescente, clínica geral. Então, assim, o homicídio, ele tem algumas particularidades, em especial o tempo, que corrói a prova de forma muito célere. Essas câmeras, é importante frisar que cada vez que você encontra uma câmera que dá um direcionamento, a pessoa veio de cá antes, ou em fuga saiu para aquele local, você tem que ter essa filmagem de forma muito rápida, porque aí você pode ir atrás da outra filmagem. Sim. Quando há problema na entrega dessa filmagem, que é o nosso grande enrosco. E nesse caso, foi assim, essa equipe imediatamente foi atrás. Consegui, não consegui, olha, precisa ligar. Isso acontece sempre, isso é cotidiano nosso. A pessoa está com medo, não quer fornecer imagem, porque está na mídia já. Então a gente tem esse prejuízo quando vai para a mídia, que as pessoas não querem mais fornecer as filmagens, justamente por não querer ter a sua casa exposta, a sua filmagem, a pessoa vê a filmagem, já sabe. Então muita gente tem medo quando se trata de homicídio, ou mesmo latrô. E nesse caso não se falava em feminicídio.
De forma alguma. Se eu tivesse imaginado que seria um feminicídio, eu teria passado para a delegacia da mulher essa situação. Sim. Mas eu não passei porque a gente não tinha ideia. Era apenas uma mulher morta. Sim. Né? Em que pese a diretrizes nacionais da política da mulher para olhar todo o crime contra a mulher de homicídio com um olhar de feminicídio, isso é uma coisa automática para nós ali na DHPP e é barco que segue, a vida que segue, a investigação segue. E aí voltamos para a delegacia algumas horas depois, a equipe continuou lá, né? Buscando essas câmeras, que foram muitas câmeras, eu lembro assim, e muitas câmeras que nem chegaram no inquérito, que, será que ele fez esse trajeto? Porque o trajeto ali, muitas possibilidades, e virou à direita e depois à direita, virou à esquerda, então tinha que buscar muitas câmeras para você conseguir alguma Então, dessas câmeras que tem aí, 3, 4 vezes isso é o que foi indo atrás. Sim. Então, esse tempo, né? Na sequência, eu voltei junto com a equipe de investigação para a divisão, que era ali na 7 de setembro, e começamos a... Eu lembro do local, vou falando conforme a minha lembrança. Eu lembro do local que, em determinado momento, quando nós estávamos lá no local de morte, chegou a companheira da vítima falecida. A companheira chegou acompanhada de outra pessoa, não me recordo quem, do trabalho, enfim, nós já estávamos lá. E uma parte da humanização da Polícia Civil é fazer esse acolhimento para as vítimas, ou para as vítimas sobreviventes, vítima geral, né, não homicídio, para as vítimas em geral, vítima sobrevivente de homicídio e familiares. Então, não raras vezes eu já tive que dar a notícia da morte, e ali não foi diferente, a companheira chegou muito, muito, muito abalada, né, e toda aquela situação foi acalmada, e eu só falei, olha, não fale nada alto, minha sugestão, porque aqui nós temos uma cobertura midiática que não é incomum, que é comum, né, nos homicídios. E então eu peço que, como tem uma cena muito chocante, a mídia divulga muito mais por causa da filmagem. Né? Então aquilo que tem filmagem do homicídio toma uma outra proporção midiática. E eu alertei, olha, seja um pouquinho mais discreta, se você conseguir, veja que constrangimento para mim falar isso para uma pessoa na hora da sua maior dor, que é aquele choque, né? E eu lembro que eu falei isso para ela, olha, seja um pouco mais discreta, porque nós temos aqui uma cobertura. O que você tiver que contar, a gente fala na delegacia. Na delegacia. Na sequência, né? Que você, e ali já, como sempre, eu costumo já combinar que hora fica melhor para você ir. Eu evito dar intimação formal, porque a pessoa já está abalada, então eu procuro me adequar ao horário da própria vítima. E assim foi. Então a companheira, a Luana, né? Luana. Ela foi a primeira a ser ouvida. Ai, não. A primeira pessoa a ser ouvida foi, eu acho que foi até não lembro se foi ela ou se foi o advogado da Ana, o Ricardo Key, o doutor Ricardo. Não lembro se foi um ou se foi outro. Os dois foram ouvidos ali naquela manhã. Porque como é de praxe também, nós buscamos ali no celular da vítima o desbloqueio da senha dela. E aí, eu falo isso porque a companheira passou o celular, a senha do celular. Que era bem curioso, era Coca-Cola, porque ela era viciada em Coca-Cola. Então, lembro até hoje. E ali nós começamos a ver que ela teria mandado algumas mensagens, ou seja, a vítima, minutos antes de morrer, mandou algumas mensagens. Então, nós procuramos saber onde ela estava, quais foram os últimos passos, inclusive o método MUMA da investigação, né? Eu falo isso porque eu sou professora na Escola Superior de Polícia Civil, então isso para mim é automático, mas eu posso explicar aqui o que vossas excelências quiserem. Tô falando tudo. Agora não foi, quando foi perguntada essa situação, não. Mas então só isso, doutora, só peço então que senão... Eu vou falar os segundos agora para o doutor ficar feliz, tá? Vamos lá. Agradeço, inclusive. Ok. Obrigado. Olha só. 1h03 e 8 segundos, tá? Do depoimento deixa eu ver se... Stephanie. Tá aqui, descrito, e eu me refiro a ele. Ela diz exatamente o seguinte... depois do crime, tá? Ela fala que chega até olhar para o Matheus e falar, depois, né? Não sei, é isso que eu quero te perguntar, se foi antes ou depois da divulgação das imagens. Parece coisa do Marcos, aqui eu botei só entre aspas, e queria te perguntar. Se lembrem de que momento ela começa a desconfiar que o Marcos era o atirador?
Eu não lembro Não esse lembra? momento Depois eu exato. posso explorar isso. Porque a mídia noticiou essa cena criminosa naquele mesmo contexto. em seguida Aham. ao crime, porque eles tiveram acesso antes mesmo da polícia. Então tomou uma proporção gigantesca e muita gente viu, né? Entendi. Bem, doutor, então, eu vou agradecer as perguntas aqui, que a senhora eventualmente respondeu, em relação, notadamente, à qualidade dos vínculos estabelecidos aqui. E, por fim, te pergunto, né? Alguém aqui, em algum momento da investigação, admitiu a responsabilidade por esse homicídio? Não. O Felipe Vada, até ele está num crime conexo aqui, houve investigação do envolvimento dele no homicídio? A gente não achou vínculo nenhum direto. Só do apagamento não, das mensagens. não. Se tivesse achado, ele teria sido indiciado. Entendi. É uma investigação responsável. Obrigada, sem mais, Excelência. Doutora Tatiana Muzela. Tudo bem com a senhora? Tudo. Tem mais um copo d'água? Não, tá bom, obrigado. Senão eu tenho que ir no banheiro. Tem voz ainda? Tenho, muita. Fique à vontade. Doutora Tatiana, primeiramente, chego nessa semana em uma década de advocacia criminal. Parabéns. E, Eu também tive uma década de advocacia. E é sem sombra de dúvidas, reafirmo o que foi dito, ratifico a melhor investigação que eu já atuei. Sem sombra de dúvidas. Preciso parabenizá-la pelo seu comprometimento. Da equipe toda. Muitos já me procuraram querendo denunciar agentes públicos por erros, mas poucos me procuraram para elogiar. Então faço questão de o fazer aqui, tá bom? Obrigada. Doutora, tem uma informação nessa investigação, quero ver se a senhora consegue precisar para nós. Que Ana Paula tinha dificuldade de acessar os filhos. Perfeito? Isso a senhora já disse aqui. A questão é, há elementos informativos, para que fique claro, de Ana Paula do lado de fora do clube, vendo seus filhos praticarem esporte sem poder entrar? Sim. Sim. Há muitos, não só testemunhais, como tem até uma foto dela lá fora. Porque foi perguntado pela defesa do Marcos aqui o seguinte para uma testemunha que era funcionária do clube. A senhora já viu Ana Paula no clube? Aí eu pergunto para a senhora que investigou. Ana Paula frequentava o clube? Não. Por quê? Porque ela era proibida, como eu já comentei. Ela era proibida e os porteiros, inclusive, salientaram isso, os próprios funcionários do Morgenal. Pode falar. Que ela, em exceção, era proibida de entrar lá dentro. Tá. E essa história de pai e mãe poder entrar e acompanhar os filhos durante os seus esportes? Tinha que ter carteirinha ou às vezes entrava sem carteirinha? Segundo o porteiro, entrava sem carteirinha. Tanto é que ela deixou. Ele deixou a Ana Paula entrar e foi repreendido. No momento teve que retirar. A Geni, uma semana antes do crime, foi chamada lá para acompanhar, porque ela estava lá. A carteirinha existe, né? Sim. Ela está nos autos. Tanto é que, no dia que ela morreu, ela fez a Aí carteirinha. eu pergunto, essa carteirinha é uma carteirinha de sócio que fizeram improvisada para ela com o número de matrícula? Ou é uma carteirinha específica de visitante? Existe essa distinção nessa carteirinha? Eu acho que não existe. Até não me ative a esse ponto. Mas ela está disponível ali, né? Foi Certamente, apreendida. a dúvida é, Ana Paula foi chamada para fazer uma carteirinha se não havia necessidade de fazer essa carteirinha? A senhora levantou essa informação? Na verdade, a nosso ver, toda a equipe de investigação, foi um grande plano arquitetado e a carteirinha foi só um momento de que eles teriam a certeza do horário que ela estaria lá. Mesmo porque, por que eu penso nisso? Porque o Marcos, ele foi encontrado no celular dele um pequeno dossiê de Ana Paula e Luana. Então, eu só posso acreditar que nesse dossiê constava o endereço anterior que a Ana Paula, a vítima, né, e a sua companheira moravam até poucas semanas antes. Então, eu acredito que ele não tinha o novo endereço do casal Ana Paula Campestrini e Luana. E por isso ele teve que persegui-la. Porque se ele soubesse onde ela morava, eu acredito que ele não teria perseguido, teria matado, chegando em casa ou saindo de casa. Então ele tinha esse dossiê no celular dele que foi encontrado. Tá.
Perfeito. A Geni trouxe umas informações que eu acho que é importante a gente dissecar aqui. A Geni foi quem chamou a Ana Paula para ir no clube. A Geni que entrou em contato com a Ana Paula? Sim, a Geni Geni... manda mensagem para Ana Paula. A Geni entrou em contato com a Ana Paula, tem as mensagens no celular da Ana Paula. Sim. Salvo engano, também foi verificado no celular da Geni. Mas a Geni disse que quem marcou a data e horário foi o Marcos. Perfeito, isso que eu quero perguntar para a senhora. A Geni entra em contato com a Ana Paula marcando. Venha no clube. Cedo. A primeira agenda é na segunda-feira. Isso. Por que é que eles alteram a agenda para terça? Foi o que a senhora disse, a doutora promotora, que o Marcos não poderia. O Marcos falou para a Geni que teria que ser na terça, porque segunda haveria uma reunião no clube junto com o Wagner. Perfeito. Essa reunião existiu? Não existiu. Segundo a Geni, não existiu. Eu quero perguntar. Existe também aqui no processo, para deixar bem claro o movimento e tudo mais, uma informação do Wagner, perdão, corrigindo, do Marcos falando para a Geni que marcou uma reunião com o Wagner. Na terça, houve alguma reunião? Não houve reunião. Não houve reunião. Por isso que eu volto a dizer, o que nós entendemos que o termo reunião se tratava de execução, porque Marcos e Wagner também se comunicam. Tudo certo, reunião ok. Quero mostrar um movimento então para a doutora, a senhora me diz que informação é essa. Por favor, excelência, vou precisar olhar processo agora. Vou olhar um pouco de processo, que as perguntas vão nascer de documentos. Movimento 149.1, 149.1, folhas 10. Eu peço desculpa pelo resfriado que eu tô. Fique susse. Eu também tomei às 11. O ar-condicionado acabou comigo. É ali que a gente olha, né? Folhas 10. Doutora. É sério? Calma. Tá travando, né? Tá, folha 10, achei. Achou. Perfeito. Essa mensagem, os jurados estão vendo? É importante que os jurados vejam. Essa mensagem, ela consta do processo, nesse movimento, e ela foi enviada no dia... Ali diz exatamente a data. Deixa eu ver exatamente a data aqui. No dia 19/6. E é uma mensagem que sai do celular do Marcos para o Wagner. Ali é o celular do Wagner. Printado? Temos o celular do Wagner nas mãos. E Wagner tem uma conversa com o Marcos. Marcos está dizendo, na fila da esquerda, ele diz: confirmada a reunião para terça às 8h30. Eu pergunto para a senhora, Wagner e Marcos agendaram uma reunião entre eles 8h30 na terça? Isso é uma coisa que chamou a atenção nossa. Eles agendaram algo, mas não houve essa reunião. Por isso que eu digo, reunião, para mim, eu entendo como sendo a execução da Ana Paula. Por causa disso e outras coisas também. 8h30 da terça-feira. Do dia do crime. Exato. Que horas que a Ana Paula, no dia que ela morreu, ela chegou no clube? Ela chegou 8h36, 8h37, mais ou menos. A investigação, digo a perícia, para o jurado entender como que se faz uma perícia e como que se dá uma perícia. Desculpa, eu tô todo torto aqui, que eu tô improvisado hoje. Fique à vontade. Eu tô improvisadinho hoje aqui. Olha só, a perícia consegue descobrir quando a mensagem de uma conversa é apagada? Sim. E teve mensagens apagadas posteriormente ao crime com eles dois. E a perícia consegue descobrir qual mensagem foi apagada? Por exemplo, entre interlocutor tal e interlocutor tal? Existe um programa, existe um aparelho com um software que se chama Celebrate.
E esse aparelho, apenas esclarecendo aqui para sei que a maioria já conhece, é um aparelho israelense que tem uma determinada tecnologia limitada para algumas mensagens e uma classe de aparelhos. Então nós temos dificuldade, nós que eu digo, mas na verdade a polícia científica que tem, a polícia civil também tem o Celebrate, a própria divisão de homicídios agora recebeu o Celebrate, no sentido de que há algumas mensagens em alguns aparelhos, em especial iPhone, que não se consegue recuperar. E um dos celulares do Wagner era um iPhone. Então nem sempre o Celebrate consegue recuperar mensagens apagadas. Nem sempre consegue. Sim, E se nem conseguir, sempre. vai mostrar que a mensagem foi apagada? Sim, se foi apagada, vai mostrar que foi apagada. Então, eu quero mostrar exatamente. Categoricamente, mensagem apagada. E chamou atenção nisso que o senhor está falando, Excelência, porque no dia seguinte do crime, dia 23, o Marcos Ramon desativou o seu rastreamento, onde dizia onde ele estava, a localização em tempo real. Houve esse apagamento também. Inclusive, comentado isso por uma testemunha que ele chamou, que até mostrou para ele que não tinha, uma testemunha lá do Morgenal. Daqui a pouco eu sou capaz de lembrar o nome. Por favorzinho para mim. Por favor, Excelência. Movimento 34.9. A senhora disse que durante a sua investigação, a senhora foi fotografando câmeras. Né? A investigação preliminar no local do crime. Preliminar. Na preliminar. Lá o movimento 34.9, a partir da página 6. Questão de ordem. Como Olha só. Vossa Excelência já falou. Dá licença, senhor, só um minutinho. Eu vou começar minhas perguntas, senhor. Só um minutinho. Se o senhor não quer defender, a porta está aberta. Se o senhor está com medo da acusação, a porta está aberta. O senhor, a porta é serventia da casa para advogado medroso, que não quer ver o trabalho da acusação. Senhor, tá? Não se esconda o seu medo. Tá? Não esconda o seu medo atrás de questões de ordem. Eu estou com a palavra. Não seja covarde. Eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra. Eu estou quietinho até agora. Calma, doutor, calma. Eu estou colocando uma situação que o próprio juiz já colocou, doutor. O senhor esperou a minha pergunta? O senhor, e não tem nada engraçado aqui, por que você está rindo? Eu vou, veja, doutor Jeffrey, doutor Jeffrey, Que assassinou a Ana Paula. doutor Jeffrey, Falou que não era a situação. doutor Jeffrey, só, por favor, eu posso, o senhor me permite que eu fale, doutor? Só seguindo aquela orientação. O rigor que eu atuo aqui em relação a advogados é o mesmo em relação ao Ministério Público e advogados da assistência. Né? Em outras oportunidades, quando se estende muito a inquirição, a gente chega a lugar nenhum. Por favor, eu vou terminar de falar, aí o senhor pode depois, se o caso, você usar a palavra. Né? O rigor é o mesmo. Então, a gente já está aqui há algum tempo, não está chegando a lugar, né? Vamos dizer, um resultado muito produtivo. Eu vou permitir que o senhor pergunte com perguntas, né? Prossiga com perguntas, perdão, e também, doutor Jeffrey, por favor, eu tô falando, eu vou pedir que o senhor não fique me interrompendo, tá certo? Nós temos aqui um ponto que ele explica tudo, né? Quem veio aqui para responder perguntas é testemunha. Se o promotor, o advogado, os defensores falam mais que a testemunha, já tem um indicativo de ter alguma coisa errada. Desde que o senhor passou a fazer perguntas, doutor, eu ouvi acho que 2 ou 3 vezes a voz dela. Então, o senhor tem a oportunidade sim de fazer perguntas, só que eu não vou ser tolerante mais com esse tipo de postura, tá certo? A próxima vez que tiver que intervir vai ser para caçar a palavra da assistência e passar direto para a defesa. Agora o senhor há de convir, com muito respeito à sua presidência, que não faz 10 minutos que eu estou com a palavra e foi muito produtivo as observações que a testemunha trouxe. Temos 10 minutos do senhor falando, por favor, doutor. Página 6. Se isso aqui não for importante, por favor, doutor, peça a palavra novamente, tá bom? Aqui nós temos uma imagem. A senhora pode explicar para nós por que contextualizar? Claro que sim. Eu vou contextualizar todo esse laudo inteiro, inclusive o auto de constatação realizado pela equipe policial junto comigo.
Eu já comentei, não vou repetir para não se tornar mais cansativo para todo mundo aqui. Quando aqui significa Mas é a dizer... primeira vez que nós estamos vendo essa foto hoje. É verdade, é verdade. É muito, muito produtiva essa foto. Ela é a outra esquina do Clube Morgenal. Lá onde está aquela setinha vermelha, é o autor dos disparos, na moto. No outro lado da rua dessa foto, deveria inclusive ser pego até diferenciada, está o Clube Morgenal. A vítima, ela sai do Clube Morgenal um pouco antes das 9 da manhã, já com a carteirinha em mãos, feliz e saltitante, mandando mensagem para todo mundo, já comentei. E ela vai passar exatamente na frente dessa casa. Essa imagem é ótima. Eu quero entender uma coisa aqui. Aqui o carro da Ana ainda está parado. Exato, seta amarela, carro da Ana. 8h03. Está correto esse horário? Tá Não, correto? tem delay nas câmeras, mas todos os delays estão devidamente registrados na própria câmera e também no relatório, no auto de constatação. Por volta ali, eu não posso dizer exato, eles estão ali descritos, todos os delays de todas as câmeras. Então, seta vermelha passa a... Ele é um motociclista. É o motociclista. Inclusive o motociclista, ali o atirador, porque motociclista merece mais respeito, né? Esse atirador, no caso de seta vermelha, ele sai inclusive na contramão. A minha pergunta é, enquanto a Ana Paula está dentro do clube, a motocicleta fica transitando? Isso, fica transitando, vai, volta na contramão, faz a volta, para lá na frente, tem uma testemunha que vê a moto parada, que foi ouvida na delegacia, volta. Pode descer, por favor. Era o momento que a seta amarela sai. A seta amarela, carro da vítima. Pode descer, por favor. Ela sai com calma, bem devagar. Ana Paula, Isso. esse horário aqui é 8h12. Não, já é mais para frente. Não sei se o delay é 40 minutos. Está registrado nos documentos todos os delays. Inclusive foi ouvido até proprietários de câmera informando do delay. Tá? Vamos descer. Seta vermelha. Essa motocicleta, desce por favor, que segue na sequência, pode descer. É a mesma, segundo sua Sim. investigação, que ficava transitando na frente do Sim, clube é a enquanto o mesma. carro da Ana estava parado? Exato, exato. Que ruas ele percorreu? A senhora consegue precisar para nós? Ai, não vou. O caminho é longo Não, ou o caminho é curto? não, o caminho é longo. Vou descer, por favor. Pode descer. Essa é a rua do fato. Isso. Pode descer. Esse é próximo ao fato. Essa motocicleta vermelha é aquela que sai seguindo? É a mesma que sai seguindo. Tem as filmagens, aí só tem recorte, né? As filmagens são mais claras, né? Isso, ele tá perseguindo. Aí a vítima chegando no condomínio, ela recém tinha se mudado 2 semanas antes. Essa imagem aí. Ele é canhoto, o atirador é canhoto. É isso que eu quero conversar agora. Aqui saem Certo. perguntas. Existe uma testemunha que relata que o Marcos comentou que naquele dia poderia chover e ele colocaria aquela jaqueta. Pergunta, senhora, alguma testemunha confirmou que o Marcos esteve com essa jaqueta no clube nesse dia? Não me recordo se confirmou. A testemunha confirmou que essa jaqueta é do Marcos? Teve uma testemunha, mas eu não me recordo o nome, que disse que já viu ele com esta jaqueta. Isso eu quero entender. Tem alguma testemunha que diz isso? Diz isso, mas eu não me lembro quem é, porque eu ouvi umas 30 pessoas só nesse inquérito. Essa foi a imagem veiculada na imprensa. Positivo. Tá. Pergunta à senhora. No interrogatório do Marcos, na delegacia, ele disse com qual mão qual a mão forte dele? Primeiro que a gente já observou com a hora que ele chega, né? A gente já acaba treinando isso. Mas foi feita a pergunta e ele confirmou ser canhoto. Perfeito. Aqui, a senhora concluiu que ele está com uma jaqueta ou ele tem um moletom por baixo? Não, ele está com 2. Não só nessa, como em todas as imagens, dá para ver que ele tem um capuz de uma segunda roupa atrás, cor preta. Tá, então aqui ele está com, só para o jurado entender, ali ele está com 2 roupas. 2 jaquetas. 2 ele está. jaquetas, quer dizer. Exato. Vamos descer, por favor. Vamos descer, por favor. Essa jaqueta cor caque vai ser descartada no trajeto de volta. A jaqueta de baixo tem touca ou não? Tem touca, tem capuz, é preta. E tá lá nessa imagem, nem vê tanto, mas nas filmagens foram ampliadas, inclusive, e a perícia constatou que realmente tinha o capuz. Vamos descer, por favor, quero avançar. Aí ele sai do local, pode descer, pode descer, pode descer, pode descer, pode descer. Pode descer, pode descer. Pera aí, aqui.
Eu quero perguntar para a senhora o seguinte, pode ser mais uma foto, a foto de baixo é melhor, essa foto. Eu quero perguntar para a senhora o seguinte, aqui eu vejo um motociclista numa moto vermelha com um moletom preto. Uhum, exato. Essa fotografia foi tirada no dia? Essa filmagem é uma filmagem, né? Sim, essa filmagem, Sim. esse print. Sim. E foi ampliado. Se o senhor não sabe defender, não me acuse. Ó. Vou tentar ser breve. Não, mas não se preocupe com isso. Hoje é o dia do julgamento. Eu tenho muitas perguntas para fazer. Me diz uma coisa. Essa imagem é do dia dos fatos? Sim, positivo. Na volta do Ramon retornando. Não respondo, excelência. Nós temos que otimizar, inclusive, o tempo da senhora, que é precioso, né? Doutor Jeffrey. Essa imagem é do dia dos fatos? Tá. Doutor Sim, Jeffrey, positivo. eu vou pedir novamente, enquanto estiver falando, só para que o senhor aguarde, eu termino de falar, porque do contrário não vai ter como aqui eu ficar levantando a voz para falar mais alto que o senhor. Aliás, eu não vou fazer isso. Nós estamos aqui já, eu vou pedir para o Paulo verificar, mas quero crer que 2 horas a senhora está respondendo, já fez esclarecimentos muito pertinentes, e até aqui, me desculpe, doutor Jeffrey, eu não queria usar essas palavras, né, eu vou até medir e pensar o que eu vou falar aqui, mas talvez duvidar, né, da boa vontade de todos aqui, perguntar se um laudo que foi feito em relação ao local de morte, onde foi verificada o corpo da vítima, foi feito no dia do crime. Me parece muito claro que não tem perguntas, o que se quer fazer aqui é transmudar a fase de instrução para a fase de debates. Dessa maneira, então, conforme eu já havia anunciado, eu interrompo aqui as perguntas pela assistência e passo direto aqui para os defensores. Excelência, aí fiquem à vontade daí. Não, uma questão de ordem. As perguntas estavam sendo objetivas. A defesa veio no pé de ouvido se insurgir quanto uma acusação efetiva, mostrando depoimentos efetivos. Por exemplo, doutora Tatiana, cadê a jaqueta que ele estava por cima? Isso é uma pergunta muito pertinente, muito objetiva e deve ser feita. Então eu peço vênia que o senhor reveja o posicionamento, porque a defesa me interrompeu antes da conclusão do meu raciocínio. E eu estava seguindo a sua orientação. Então, por favor, excelência, eu estou sendo objetivo. Eu preciso saber, cadê aquela jaqueta de cima? Está ótimo, doutor. Eu ouvi aqui atentamente suas considerações, né, minha decisão se mantém. Doutores pela defesa, tem a palavra, fique à vontade. A gente gostaria de agradecer a presença da senhora aqui, deixar que as nossas objeções aqui, nós estamos fazendo o nosso trabalho, assim como a doutora fez o dela na condução do inquérito. Eu sei que a senhora é uma pessoa extremamente atarefada, tem muitos compromissos pessoais, profissionais. Eu tenho uma pergunta só para a senhora, até porque a senhora já narrou com uma riqueza assim, de detalhes bem voluptuários. Eu só queria saber o seguinte, na fase do inquérito, foi ouvido um porteiro, o senhor Rogério. A senhora lembra de ter falado com ele? Positivo, lembro. Certo. Não lembro todos os detalhes, né? Porque eu fico bastante tempo com uma pessoa, mas lembro de Rogério, porteiro da noite, se eu não me engano. Perfeito. Ele relatou para a senhora alguma situação de que a Ana Paula ela estava no clube e o senhor Rogério encontrou com ela, daí ele ligou para o Wagner perguntando se a Ana Paula poderia ficar no clube ou não? Eu lembro que ele relatou, sim, alguma situação similar a isso, mas eu não lembro de muitos detalhes. Lembro que ele relatou que, eu não lembro se era ele ou se era o João, que informou que tinha permitido que uma certa vez a Ana Paula entrasse sem a carteirinha, porque entendia que as mães de atleta não precisavam, mas que ele teve que retirar. Eu acho que era o Rogério. Eu não tenho certeza se era o João ou se era o Rogério. Os dois porteiros que foram ouvidos relataram situações similares quanto a isso. E a senhora não lembra que o Rogério falou que ele ligou para o Wagner e o Wagner falou, não, pode deixar ela ficar, pode deixar ela entrar. A senhora lembra disso? Não, não me recordo. Na última semana, ela chegou mesmo não, a era entrar. só essa minha pergunta, doutor. Vou passar tá. para o doutor Flávio. Tá Muito bom. obrigada. De nada. Doutor, você vai brigar comigo? Pergunte algo que vai ser efetivo. Vossa Excelência tem o poder, Vossa Excelência tem o poder de polícia. E com esse poder de polícia, eu gostaria que Vossa Excelência regulasse. Não tem problema, doutor Elias, o senhor pode prosseguir nas suas perguntas, não tem problema. Tá bom. Tudo bom, doutora? Prazer Tudo- vê-la de tudo novo. bem, Tudo gente. bem? Doutora, bem rápido, são 3 perguntas muito Eu estou à pontuais. disposição de vocês, não pensem na pressa. O tempo é algo... É uma nuvem. Estou aqui para isso. Primeira pergunta. Castro. A senhora sabe se é um nome, se é uma empresa? O que é Castro? Só se souber. Tiver na investigação. Bom, Castro vem do termo castração, mas também é um município paranaense que fica mais no noroeste.
É o nome de um contador? Não me recordo, é possível que seja. Tá porque bom. eu procuro me ater mais aos primeiros nomes, não ao sobrenome. Se o senhor lembrar quem é o primeiro nome, talvez eu me recorde. Perfeito. Segunda pergunta, também rápida, a questão do acesso ao clube. A investigação constatou que existe um restaurante de acesso público dentro do clube? Alguém comentou, sim, que tinha um restaurante, algumas pessoas que trabalhavam lá, que o Marcos, inclusive, frequentava esse restaurante dentro, em que pese no dia da morte, ele frequentou o outro da esquina, que nós temos as filmagens. Não foi se atentado muito especificamente ao restaurante de dentro, mas alguém comentou sim que ele existiria. Perfeito. E uma última pergunta só, doutora. Quando a doutora fala de dessa questão da compra do imóvel, né? Que a doutora fala de um contrato. Então, a senhora chegou a ter em mãos esse contrato? Era uma escritura pública, um compromisso retratava de compra e venda? Não. Quem trouxe isso, senhora? Ai, desculpe, eu achei que você tinha terminado. E quem trouxe? Essa informação desse contrato. Essa informação foi bom, primeiramente foi vista nos e-mails, salvo engano, nos e-mails trocados. E também nas mensagens entre os dois aparelhos, o aparelho de Wagner e o aparelho de Ramon, que eles tiveram muitas conversas buscando um apartamento e que o Wagner... ambos buscavam, né? Claro, não, a doutora já falou isso, mas a pergunta específica é se tinha um documento, se a senhora viu um documento disso. Não vi. Mas eu vi os encontros que eles iam no cartório. No dia seguinte à prisão, no dia da prisão, teriam que ir no cartório regularizar e formalizar esse contrato no cartório, e não aconteceu isso por causa da prisão. Perfeito. Doutora, eu só tenho a lhe agradecer. Imagina, estou à disposição. Bom dia, doutora, tudo bom? Meu nome é Vicente, sou pela defesa do Marcos Ramon. Tenho 2 questionamentos também bem diretos. No decorrer das investigações, foi visto como que era a relação entre o Marcos Ramon e a pessoa de Rafael Brito? Rafael Brito. Queres me recordar? Me permite, excelência? Eu não me recordo necessariamente desse nome, mas então, se quiser... Ele depois passou a ser advogado do clube e anteriormente foi diretor jurídico do clube. Não me recordo necessariamente dele. Me recordo muito do Carlos Levi, que trouxe coisas importantes para a investigação. Eu costumo... Essa relação entre Marcos Ramon e Rafael Brito não foi apurado nada. Não me lembro se foi, mas se foi, está ali no relatório. Acho que nada muito importante para a dinâmica criminal, porque a gente tem que fazer um recorte, porque senão vai ao infinito. Não se recorda, né? Então. Não se recorda. Não me recordo, não. Mas não quer dizer que eu não tenha ouvido ele, porque eu só me recordo o que interessa mesmo pro feminicídio, pro homicídio. E foi apurado, teoricamente, qual moto teria sido adquirida antes? A moto piseira, como a senhora se referiu, ou a moto esportiva que o Marcos Ramon usou depois? Salvo engano, uma questão que até é importante. A Daytona, que é a moto de maior cilindrada, salvo engano 675, segundo me corrigiu o investigado Marcos, ela foi adquirida na primeira quinzena de abril, 2 meses e pouquinho antes do crime, com o valor repassado pelo Wagner, 38 mil mais 1.000 de entrada. A outra foi, eu acho que foi no mesmo mês de abril ou início de maio. Eu acho que a Daytona foi fechado o negócio antes e na sequência a moto menor no site Piseiras no Facebook. Acho que é isso daí. Posso estar enganada, mas como essa linha do tempo não é muito importante, qual foi adquirido primeiro, e nós conseguimos provar tão somente a transferência de uma delas. Da outra, na verdade, houve a testemunha que informou que vendeu para ele. Perfeito. Muito obrigado pelo esclarecimento, doutora. Devolvo a palavra, excelência. Ok. Pelo Conselho de Sentença, alguma pergunta? Tá. A doutora Tatiana também não tem mais perguntas. Eu agradeço a sua presença aqui. A gente encerra, tá certo? Obrigado. Obrigado, gente. Bom dia.